estamos aqui no município de Marechal e eu vim contar um pouquinho para vocês a história desse município. Tudo começou lá em 1500, né, quando o Brasil estava começando a ser povoado pelos portugueses. Os portugueses vieram para cá, começaram a povoar alguns lugares e também fazer a extração, né, do pau-brasil, enfim, da madeira. Só que quando eles vieram para cá, os franceses também acabaram vindo para cá também. Só que a intenção dos franceses não era povoar, e sim fazer a extração, né, do pau-brasil, enfim, das madeiras. No litoral sul, que é onde nós estamos, eles acabaram fizeram alguns portos para isso. Inclusive, aqui nós temos a Praia do Francês, que recebeu esse nome justamente porque nesse lugar, que era próximo à mata, eles fizeram também um porto. No começo chamava Praia dos Franceses. Hoje é popularmente conhecido e recebe o nome de Praia do Francês. Eles começaram a vir para cá, a sua extração começou a ser mal vista pelos portugueses, porque eles estavam tentando ganhar o território, e aí eles, Duarte Coelho, que era o responsável da província na época, começou a povoar essa região aqui, com o intuito também de acabar expulsando, né, esses franceses, enfim. O interessante disso tudo é que esse lugar era habitado, antes de tudo isso, pelos índios caetés. E os índios caetés, eles não eram amigos dos portugueses, mas acabaram contribuindo com os franceses, né? Então os franceses acabaram fazendo uma amizade com eles. E aí, nesse período de povoamento, aconteceu uma história, né, que conta que o primeiro bispo que pisou aqui no Brasil, ele foi morto depois de um naufrágio pelos índios caetés. Eles foram mortos, né? E aí a história que se conta é que os índios caetés acabaram comendo a carne dele, e por isso a coroa portuguesa acabou mandando exterminar todos os índios caetés, e assim aconteceu. Alguns documentos relatam que esse massacre durou mais ou menos uns 5 anos. O responsável pela província da época era Duarte Coelho. Ele que foi responsável também por fazer esse povoamento aqui, né? Foi um dos responsáveis por querer povoar, na verdade, essa região. E aí, como eu já tinha falado antes, os portugueses não eram amigos dos caetés, mas os franceses acabaram tendo essa amizade com os franceses. E aí, em 1554, Duarte Coelho, ele morreu lá em Portugal. E a história conta que os caetés aqui da região, eles começaram a destruir aquilo que havia sido povoado. E em uma dessas destruições e tal, nessa revolta contada, foi quando houve a morte do bispo, né, que eu já tinha falado anteriormente. E aí, por isso, a coroa, ela acaba se revoltando e acaba querendo exterminar os caetés que existiam aqui. Não se sabe ainda se essa história é verídica, né? Há pessoas que investigam e estudam e acabam relatando que isso pode não ser uma verdade absoluta, que isso pode ter sido algo criado politicamente para acabar destruindo, realmente tendo motivos assim para destruir, acabar matando os caetés, enfim. E o povoamento continuou, né? Então o povoado começou exatamente onde a gente está, aqui nessa região. Como vocês podem ver, a gente está aqui na Igreja do Bonfim. Essa foi a primeira igreja dessa região. Não se tem a data que ela começou, né, que ela foi construída, mas alguns documentos datam 1611, que ela já existia. Então é uma das primeiras igrejas que tem aqui. Ela fica agora no bairro de Taperaguá, que foi o primeiro bairro do município. Taperaguá significa aldeia abandonada. É interessante a gente pensar nisso, né? Quando a gente remete o nome à história dos índios caetés, porque a gente pode até pensar que aldeia abandonada, por quê? Porque as aldeias que existiam aqui faziam parte, eram de propriedade, né, dos caetés. Enfim, essa aqui é a primeira igreja, recebe o nome de Bonfim
porque a história conta que quando o padre ele despedia os fiéis da missa, ele no final ele desejava um bom fim para essas pessoas. A gente também tem aqui essa cruz que é fincada no largo, é um largo muito grande, muito bonito, e essa cruz ela é fincada exatamente aqui porque ela marca o marco zero do estado, ou seja, Alagoas, o estado de Alagoas, ele começou aqui. Em 1591, essa região começou a ser povoada e em 1636 ela foi elevada à Vila Madalena de Sumaúma. Ela recebeu esse nome devido ao rio Sumaúma. Em 1711, esse lugar passou a ser chamado Alagoas do Sul, porque fazia parte, começou a se tornar uma província de Pernambuco, né? Alagoas ainda não tinha sido emancipada, esse lugar estava se desenvolvendo muito economicamente e politicamente, por isso virou a província de Pernambuco, Alagoas do Sul. Em 1817, Alagoas acaba se emancipando de Pernambuco, ou seja, Alagoas se torna um estado. Por isso, agora que Alagoas é um estado, precisa de uma capital, e o lugar mais desenvolvido era esse. Então, Alagoas do Sul acaba se tornando capital de Alagoas. Em 1839, lá no Jaraguá está acontecendo um movimento, então lá começa também a se desenvolver bastante. E o presidente da província, na época, Agostinho Neves, ele acaba querendo levar o cofre daqui, da Alagoas do Sul, para Maceió. Aí o pai de Marechal, Major Mendes, era juiz municipal, aí se juntou com Tavares Bastos, prendeu o Agostinho aqui no Palácio da Província, onde está aqui atrás, que agora funciona como a prefeitura, mandou prender e levar para o Rio de Janeiro. Aí o futuro Visconde de Sirimbu fica sabendo, manda voltar com ele volta, assume o poder, e isso tudo no mesmo ano, em 1839. E aí ele transfere o cofre para Maceió, e depois a capital acaba saindo daqui e vai para Maceió, em 1839. Acontece também que o Major Mendes, né, acaba ele é tirado do cargo, e aí ele foge, vai para Recife, e acontece uma série de coisas lá. A Rosa, né, a Rosa da Fonseca, que é a mãe de Marechal, acaba ameaçando que se a capital fosse transferida, ela iria embora, e é o que acontece, ela vai embora para o Rio de Janeiro e leva os filhos dela. Marechal sai daqui com 17 anos e depois se torna presidente lá no Rio de Janeiro. Ele acaba se tornando, alguns anos depois, o primeiro presidente do Brasil. Agora nós estamos na igreja de Santa Maria Madalena e o convento São Francisco. Vocês podem ver aqui atrás de mim, né? E lá mais ao fundo é a igreja de São Francisco de Terceira Ordem. Essa igreja, ela começou a ser construída no século XVII, mas ela só ficou pronta no século XVIII, em 1789. Uma curiosidade é que a primeira missa foi realizada alguns anos antes de ela ficar pronta, em 1689. Como vocês podem ver, aqui ao fundo, na sua fachada, há desenhos de plantas que foram confeccionadas em pedra calcária. Inicialmente, o pessoal daqui da região, né, queria que um lugar para abrigar os religiosos, enfim. Então, por isso que essa igreja ela foi criada. Então, ela recebeu alguns franciscanos logo no começo da sua construção. Eles tiveram que ir embora, infelizmente, porque na região estava havendo uma invasão holandesa, então eles foram para Salvador. Depois de um tempo eles retornaram e a igreja ficou servindo para eles, né, para ser um lugar para os franciscanos. Enfim, depois de um tempo, em 1908, eles foram embora e hoje, atualmente, essa igreja, ela abriga o Museu de Arte Sacra. Então, a entrada... Agora, algumas imagens de dentro do Museu de Arte Sacra de Marechal Deodoro, ou Museu de Arte Sacra Dom Ranulfo. Essa mocinha que aparece no vídeo sou eu. Esse museu ele foi aberto ao público em 5 de agosto de 1984 e teve a ajuda da Arquidiocese de Maceió. Dentro, você pode encontrar peças em ouro, em prata, madeira policromada e barro do século XVII, XVIII e XIX. Existe um valor para sua entrada de R$10 e R$5 a meia entrada. Esses valores são de 2023. O funcionamento é de quarta a domingo. Da quarta até a sexta-feira funciona de 10 da manhã às 16 horas, sábado de 11 às 17 e no domingo de 13 às 16.
A igreja do lado, né, que é a igreja de Terceira Ordem de São Francisco, ela não tem data de construção, mas a história conta e há registros que ela ficou pronta também no século XVIII, juntamente com a igreja de Santa Maria Madalena. Uma curiosidade nessa igreja é o seu altar, né? A gente chama de altar-mor. Ele é confeccionado no barroco brasileiro. Vocês podem encontrar no altar alguns detalhes, por exemplo, de índios, que a gente imagina ser dos índios caetés, que, como eu já disse anteriormente, era o que povoava essa região, né? Outra curiosidade também é que existem duas imagens únicas no mundo, que é a de Cristo, é um retrato de Cristo, onde ele não está com os braços totalmente abertos, ele está com o braço semi-aberto e a cabeça erguida. E aí é considerada uma imagem pagã, por isso que ela foi destruída, só restou duas, e uma delas está aqui em Marechal Deodoro, nessa igreja. No bairro de Marechal Deodoro.